Tudo começou há uns dias atrás, quando estava em um churrasco lá pelas bandas do sul, junto com o meu grupo de habitual caça, Luma, uma ananás que atende por nome de Jovem Teia, Carlos Cachaça, incrivelmente um gural que atende por o nome de Velho Urso, Arthur Lobo, Guará, sujeito estranho, atualmente não atende por nenhum nome, Hanna, uma roqueia, parente, que atende por nome de Tiburana, Jonas, Garou, desligado do resto dos lobos, Dandara, Alquê. Bom, para quem não sabe o que é o Alquê, bom, é uma espécie de, como posso dizer, licantropo macaco, muito raros, difíceis de se encontrar, mas Dandara é algo excepcional. Ela sempre nos serviu bem e é nossa amiga mais bem-vinda. Bom, estávamos em um churrasco, tínhamos matado alguns bois, algo em torno de 7, e estávamos comendo, quando furtivamente se aproximou um sujeito, um homem de aparência mais ou menos caucasiana à primeira vista, mas logo vimos que os traços lembravam muito um egípcio. Logo se apresentou como Nut, e posteriormente descobri que o nome dele era Nut Wepewat Duarte. Bom, mais uma proposta de serviço. O que podia fazer? Precisava de mais dinheiro. Afinal de contas, a causa não se toca sozinha. O que acontece? Bom, o pedido dele era para que simplesmente encontrasse uma loba perdida. Nada tão complicado, afinal de contas eu já tinha trazido de volta para a vida dos garotos algo em torno de 273 filhotes. Ia ser apenas mais uma nos números. E além do mais, garotos por definição me deixavam nervoso. Bem, decidi aceitar sua proposta. Bem, aí começou as complicações. Nut dizia que a jovem garota estava lá pro lado da Escócia, no outro continente. Já pensei comigo. Atravessaram o mar, caçaram a jovem loba. Bom, nada que desse tanto trabalho. Mas a coisa foi facilitada um pouco. Nut conseguiu abrir um portal, um caminho que eles chamam de Ponte da Lua. Para nós, bem, praticamente impossível entrar nesses caminhos da Lua. Nós não temos essa habilidade. Mas Nut gentilmente cedeu esse caminho e me deixou no Velho Mundo, me informando mais ou menos a localidade de onde poderia achar a loba. Bom, loba encontrada? Não. Viajei em torno de um dia em direção a Irlanda. Deve ser Irlanda. Bem, todo mundo tem os cabelos vermelhos para aquele lado. Vai-se lá saber, diferente da minha terra. Bom, ao chegar, descobri que a vila ou cidade, se é que pode se chamar de cidade, onde a garota vivia, tinha uma certa lenda local de uma bruxa, uma floresta e um bosque do prazer, algo assim, lenda de amantes, essas coisas do Velho Mundo. Me identifiquei logo como parente da família, os Owen. O pessoal da cidade foi um tanto hospitaleiro. Bem, eu dizia que era um parente afastado, sabe? Talvez um tio da loba. Bem, seguindo, a mais ou menos 1 hora de caminhada da pequena vila, encontrei a casa da loba. Ao chegar, tudo aparentemente silencioso.
aparentemente silencioso. Mas eu verifiquei, realmente parecia não haver ninguém. Adentrei o interior do local e a única alma viva que encontrei foi a loba. Num estado deplorável, exaurida, cansada, como se algo a estivesse sugando. Bem, desconfiei, o local tinha um cheiro estranho. Esperava não encontrar a corruptora. Bom, como só tinha a jovem, por sinal muito jovem, bonita. Bem, se não fosse trabalho. Já fui logo especulando o que ocorria, porque a jovem estava ali sozinha. Ela disse que não sabia onde estavam seus parentes, seu pai, avô, sei lá, não entendi muito bem. Após conversar com ela alguns minutos, já me senti tranquilo para chegar e atacar sua geladeira. Nossa, um enorme e apetitoso pernil. Cabia exatamente no micro-ondas que havia lá. Eu ia me fartar. Uma das melhores. Não era nenhum churrasco. Bem, mas era o trabalho, era comida e era o que eu tinha para o momento. Bom, após conversar com a loba, descobri que a filhote estava se sentindo um tanto mal, se sentindo exaurida, e acabei descobrindo que a história dos amantes, bem, provinha do namorado dessa filhote que havia morrido. Já pensei comigo, bem, aí tem um caso mal resolvido. Depois de algumas análises, pensamentos, cheguei à conclusão que provavelmente o espírito do namorado da filhote ainda a atormentava. Bom, vamos nós caçar um espírito. Após inspeções minuciosas pela casa, a verificação de símbolos, verificação de tudo, descobrimos que a loba estava acorrentada a uma corrente espectral que era ligada por baixo de sua cama. Justamente o que eu não queria. Por nada ela poderia se afastar da casa, por nada ela poderia afastar de sua cama. Bem, ao sentir algo mais diferente na comida, eu havia perguntado para ela se ela havia comido algo. Bom, disse que havia comido tortas da avó. Suspeitei, avó, algo sinistro. Ao verificar as tortas, bom, o cheiro da corruptora. Bom, o que pude fazer foi avisá-la. Ela a loba jovem forçou o vômito, e o que saiu não foram pedaços da torta. Sim, foram corvos negros, como se tivesse corrompida, amaldiçoada. Bem, o tempo ia passando e a jovem definhando cada vez mais. A sua gnose já estava nos últimos. Eu ainda tinha uma reserva de gnose comigo. Pensei, bem, é melhor mantê-la viva e levá-la decrépita do que levar apenas o corpo. Então cedi um pouco da minha própria. Bem, os lobos iam ter a loba ia ter um certo desconforto, porque afinal de contas, terrivelmente, parte de minha gnose vem da luz do sol. Apesar de eu ser um ser da noite, um sem sol, um iluminado, como os outros diziam. Uma breve piada. Bom, ela conseguiu restituir um pouco. Foi então que tive um estalo. O diabo da alma do namorado ainda deveria estar por lá. Fácil de se resolver até certo ponto. O que fez? Bem, foi simples, fácil. Convenci-a a deixar ele partir para o outro lado. Ficar se apegando, esse sentimento de amor, é o que às vezes faz com que as almas fiquem aqui. Bem, conversado com a filhote, ela tomou alguns diálogos ao ar. Para nossa surpresa, bem,
O seu ex-namorado estava lá, a alma dele, pelo menos. Então começou uma negociação da loba e da alma do seu namorado. Bem, não posso dizer se foi certo ou se não, ela tinha que tomar as decisões dela. No meu caso, bom, está morto, tinha que seguir o caminho, tinha que voltar para a roda. Mas ela ela escolheu pela vingança. Vingança. Geralmente é por isso que as almas ficam aqui. Bom, uma tatuagem se fez presente no tornozelo dela como um grilhão. E ela estava livre para caminhar, tendo que cumprir uma promessa de vingança a seu ex. Imagina só, uma vida de luta por isso, ou uma morte dolorosa pela alma nervosa. Bom, a escolha foi dela. Filhotes têm que aprender cedo. Por um momento deixei no quarto enquanto se recompunha, enquanto pegava suas coisas, e desci para ver meu suculento pernil. Que delícia. Quando retornei, bom, o trabalho havia se tornado mais complicado. A loba já não estava lá. Procurei pela casa toda, quase revirei, quase destruí a casa, quase pisoteei e não encontrei. Bem, procurei pelo seu cheiro e não havia saído da propriedade. Procurei pelos seus traços de minha gnose infundida nela. Para sorte, cheira como o frescor da manhã, raios de sol no frescor da manhã. Bom, encontrei resquícios numa parte da casa onde parecia levemente tênue o tecido do mundo real para o outro mundo. A tão bendita Umbra. Como eu não gosto de ir para esse local. Bom, aí eu já tinha meu primeiro grande problema. Como passar para o outro lado, sendo que minha raça não tem capacidade. Bom, comecei a tatear os locais, imaginando a passagem, imaginando os círculos, imaginando uma bruxaria perversa de sua avó sumida. Para minha surpresa, um local era tão tênue, a película era tão tênue, mas tão tênue que mesmo eu consegui passar. O que é impossível. Me pergunto, será que serei diferente? Será que diferente da história de minha raça, serei o primeiro a conseguir ultrapassar a película tão facilmente? Bom, veremos isso nas passagens futuras. Assim espero. Bem, o que eu podia fazer? Achá-la, procurá-la. Então enfiei a cara na película. E para minha surpresa, o outro lado era bem diferente. Não era a casa tranquila do Zoe. Era um castelo medieval de proporções gigantescas. Passei horas procurando. Horas. Os aposentos eram praticamente quase nas mesmas posições estratégicas da casa. O quarto da jovem estava cercado por um círculo mágico. Imagino que provavelmente feita pela bruxa da avó. Após uma breve inspeção em todo o castelo, a única coisa que encontrei de uso imediato foi um livro que contava a história de toda a família. Um livro perdido, sozinho. A história é interessante. Guardei-o. Nunca se sabe quando vai ter que se contar para alguém. Ou quando sua geração morreu, resolvi ficar fora do castelo. Para minha surpresa, era como os de filme, com fosse e tudo. Só não tinha um jacarés. Afinal de contas, o réptil aqui estava andando fora da água. Bom, para minha surpresa, ao longe existia um campo de batalha. Eu já vi uma lenda muito distante que os lobos contam. Existem campos de batalhas onde suas almas vão depois e lutam pela eternidade, quase como uma lenda nórdica. Bem, não era para mim. Resolvi procurar mais pistas.
As únicas coisas que me sobraram foram o maldito círculo ativo e o restante da casa. Bem, para evitar passar pelo círculo, comecei a destruir algumas paredes. Bom, não tem ninguém aqui, espero que não resolva não me cobrar por isso. Até conseguir adentrar ao quarto bloqueado da jovem. Bem, efeito nenhum. Bom, na mais tola de minhas ações, resolvi adentrar o círculo. Pensei, é agora que fica sem o couro. Um enorme facho de luz. Por momentos fiquei cego, quando notei novamente, estava em um local mais escuro do que onde eu estava. Bem, a umbra no ponto onde passei era até suave, era como um dia nublado. Mas o outro local onde estava bem, esse local era escuro, profundo, pegajoso. Imaginava que deveria ser uma das camadas mais profundas. Bem, não esperava que chegasse onde cheguei. O que vi após algumas horas de caminhada foram centenas de almas sendo torturadas. Bem, a meu ver de início, coisas, monstros parecidos com padres, bispos negros, dando hostias negras para almas enquanto elas caminhavam como criaturas insanas pulando em um penhasco, se jogando no meio de um vórtice estranho. Ai, como eu detesto esse tipo de local. Após uma procura minuciosa e após sentir um pouco de cheiro da minha gnose, descobri a loba estava pendurada à beirada do penhasco onde as almas se jogavam. O espírito do namorado resolveram pular naquele local e a arrastou até lá. Ela lutava com unhas e dentes para não ser tragada junto com o espírito do namorado. Tristeza. O espaço era longo, existia um rio vasto por perto e caudaloso. Eu não conseguiria atravessar tudo pelo ar. Não aqui. E tentar passar por todas aquelas almas ia ser complicações, porque os bispos tinham caras nada amistosos. Bom, imaginei maneiras, jeitos, até que uma passagem no livro me fez pensar em algo. Resolvi, depois de ler certa passagem no livro, voltar ao mundo dos vivos. Dizem as histórias que geralmente a alma de um dos Owen ou um dos Owen pode salvar outro em situações como essa. Não sei porquê, será que eles já passaram por isso? E a única parente conhecida que eu imaginava bem deveria ser a mãe dessa jovem, Kiara. Kiara, jovem. Olha o nome. Bom, o que podia fazer? Resolvi então procurar um caminho para fora e achar essa parente para que passasse pelo campo de batalha, chegasse até aqui e arrancasse a jovem do fosso. Mais um trabalho hercúleo. Então, vamos a essa tarefa. Segui por horas a fio entre meio à escuridão desse pedaço da umbra, até que um canto remoto, enquanto passava incógnito e escondido da maioria das coisas que rastejavam e comiam por lá, tinha um peregrino sentado em um canto, onde a maioria dos monstros não invadiu e não atacava. Bem, o peregrino tinha um certo poderio. Ele se referia a mim como criatura das trevas. Me aproximei e após uns minutos de conversa descobri que ele era uma forma de druida da natureza de um tempo remoto, aprisionado nessa parte da Umbra por pecados de seu passado. Contei-lhe minha história, imaginei que fosse embora e deixá-lo. Ele me ofereceu a saída. Ele poderia tirar alguém, mas não poderia sair por seus pecados. Bem, fiz um acordo com ele. Resolveria o problema dele
E ele resolveria me tirando de lá para poder voltar ao mundo e salvar a jovem loba. Usando seus poderes místicos. Desculpe a pausa. Voltando. Usando seus poderes místicos, ele me tirou de lá para o mundo real. Em troco de resolver seus problemas. Problemas esses que dariam um certo trabalho. Mas, bem, o que eu poderia fazer trabalho é trabalho. Quando cheguei ao mundo normal, veio o primeiro empecilho. Descobrir onde estava a mãe da loba. Porque de certa forma foi até fácil achar. Eu ia até uma cidade, usei do auxílio da bendita internet. Bem, e lá estava ela. Divina, exuberante. Um pedaço de mau caminho de cabelos de fogo. Um ativista da paz. Um ativista ecológica. Líder de uma gangue. Uma mulher barra pesada. Bem o tipo de coisa que eu gosto. Peguei seu telefone. Liguei. E após alguns encontros e desencontros de palavra, ela conseguiu entender que eu estava tentando salvar a filha dela. E disse que ia partir o mais rápido de volta para casa. Bem, o que eu podia fazer? Esperar uma noite. Descansei. No outro dia estava ela lá. Bem, a ponto de arrancar minha cabeça. Ai, uma loba. E do pior tipo de lua possível, a lua cheia. Geralmente são os mais esquentados. Me levou para um bar onde tinha lobos. Pensei, é hoje que fico sem o couro. Bem, na verdade ela queria conversar e beber e saber o que estava acontecendo. Explanei rapidamente. Ela me explicou sobre a sua prole e como tinha sido feito, por que tinha sido feito. Bom, são erros da juventude. Mas um erro bonito, devo dizer. Uma mãe que errou bonitamente. Bom, depois disso, uma noite de sono com ela. Não na mesma cama que ela. Eu juro que eu tentei. E adentramos novamente as profundezas. Fiz os mesmos passos, mostrei como chegar lá. E para minha surpresa, quando chegamos naquela porção escura da umbra, descobrimos que ela me contou que era umbra profunda. Bem, se eu tivesse pelos, eu arrepiaria todos os pelos do pezinho, da mínima unha até a ponta do cabelo menor que eu pudesse encontrar. Bom, pra sorte, ela já tinha um certo ponto de experiência nas incursões nesse local. Já era experiente, já tinha marcas de luta, cicatrizes. Bom, o que eu pude fazer era me manter à distância enquanto ela usava de seus dons espirituais e seus guardiões, que por sinal poderosa, pois tinha um lobo gigantesco de guardião. Atravessou toda a vastidão sem que os espíritos a incomodassem e lá retirou seu filhote, trazendo de volta para nós, e nós o trouxemos de volta para o mundo real. Depois de uma discussão de mãe, filha, parente, e descobri que o verdadeiro nome da família é Aoif. Que nome estranho, mesmo para irlandeses. Resolvi levar a filhote para o Brasil, para o sul, onde Noite tinha me pedido. Bom, a viagem não foi difícil. A mãe da filhote veio conosco. E mais uma vez me vi cercado pela tristeza e o terrível sentimento de estar em um caer do garoto, com todos aqueles olhos famintos, presos e garras.
Bom final de semana. Você também. Com todos aqueles olhos famintos, presas e garras, doidos para dar um beicinho no largado aqui. Fim da primeira parte. Se alguém curtiu a história, por favor, dê um like. Dê um like e eu posteriormente postarei as outras. Um abraço a todos.